vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos neste novo horário aqui na TV Meio Norte. É uma alegria poder contar com a sua companhia aí do outro lado. E hoje, dia 8 de novembro de 2020, nós convidamos alguns paroquianos do Santuário Santa Cruz dos Milagres para rezar com a gente a oração inicial. Vamos lá? Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada. Como grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Amém. E hoje aconteceria o tradicional Encontro dos Santos no Santuário Santa Cruz dos Milagres. Mas por conta da pandemia, este evento teve que ser cancelado. Por isso, nós convidamos os paroquianos do santuário para rezar com a gente a oração inicial. Gratidão a eles por esse momento. E agora vamos acompanhar uma entrevista sobre um assunto muito importante para nós brasileiros e cristãos. Vamos falar sobre fé e política, aproveitando que o período eleitoral, o dia das eleições se aproxima. Vamos, portanto, conferir essa entrevista com o padre José Anchieta. Hoje é o domingo que antecede as eleições e nós, como bons cristãos, devemos ter responsabilidade e votar consciente. Para falar sobre essa questão entre a política e a igreja, nós vamos conversar agora com o padre José Anchieta. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce Fernanda. Obrigado a todos vocês que fazem esse programa Em Tuas Mãos. E que bom que nesse domingo que antecede as eleições, estamos aqui para fazer essa reflexão sobre essa relação entre a igreja e a política. Então, padre, vamos começar falando sobre essa relação entre a igreja e a política. Conta pra gente. A relação entre igreja e política deve ser uma relação que se dá na independência e no respeito, porque nós estamos trabalhando com seres humanos e tanto o Estado é responsável pelos seres humanos, como também a igreja tem essa responsabilidade de conduzir as pessoas nos seus ideais. O Estado tem a dimensão política de fato, administrar o bem público, mas também a igreja tem a responsabilidade como aquela que lança os ideais para o mundo, eleva o homem à transcendência, de ter essa relação responsável para que o ser humano que é a igreja e o ser humano que é cidadão, que é político, possa de fato viver esses dias com tranquilidade no exercício da sua fé, da sua responsabilidade, mas também na participação política. Padre, o que nós, como cristãos, devemos fazer para ter uma boa escolha? Uma boa escolha, no primeiro momento, é a consciência política. Nós precisamos ter uma certa consciência. É saber o que é política. Porque quando nós falamos de política, nós estamos falando de escolhas. E as escolhas que nós realizamos devem ser escolhas que sejam condizentes com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós almejamos. E quando nós falamos da política, nós estamos também escolhendo pessoas para administrar ou o município, ou o Estado, ou uma nação. Daí a necessidade de uma consciência política, saber que o momento da votação não é apenas um momento de distração política, mas é, na verdade, um momento de um compromisso com o Estado, um compromisso com o município, um compromisso com o Estado, sobretudo com a questão do bem público, porque essa deve ser a nossa responsabilidade, sobretudo de cristãos, é pensar o bem público. Por que nós devemos nos preocupar tanto com essa questão política? Seria interessante se nós não precisássemos nos preocupar com a política, mas é necessário que saibamos
que nós, como cristãos, também estamos inseridos no Estado de Direito. E a política é essa possibilidade de dar o Estado de Direito a realizar aquilo que é próprio da política. E como nós, cristãos, estamos inseridos nesse Estado de Direito, nós temos a responsabilidade de assumir conscientemente as nossas escolhas, porque a partir das nossas escolhas é que virão as ações que decidem o futuro de uma nação, de um Estado, de um município. Daí nós, como cristãos, não podemos nos isentar daquilo que acontece no momento, talvez pensando que a responsabilidade é dos outros, quando a responsabilidade é nossa. Porque se nós não nos preocuparmos com a política de uma forma consciente, naturalmente, aqueles que não têm nenhuma preocupação com a ação política, a não ser com o poder político, terminam por se apoderar do poder, e por se apoderar do poder, termina por conduzir o município a tal ponto que não leva às pessoas aquilo que é a finalidade da política, que é a felicidade do ser humano, é o bem de uma nação, é a busca do bem comum. Daí nós, como cristãos, temos essa responsabilidade justamente de pensar o bem comum. E para pensar o bem comum, nós precisamos nos comprometermos para que aqueles que assumirão o poder possam, de fato, pensar a nação, o município, pensando aquele que está lá na sua singularidade, aquele que está lá na periferia, lá na ponta das decisões, para que o bem que se faz lá no poder central possa chegar também àquele que está mais distante. Então, padre, eu gostaria que o senhor finalizasse falando para a gente, né, aconselhar mesmo as pessoas que já perderam a esperança, né, da política, de votar, falar sobre a importância que esse voto, né, o voto dessas pessoas tem para a nossa sociedade. Diante de tantos desmandos que nós acompanhamos na política e às vezes a corrupção também, que é muito inerente ao poder político, às vezes nós nos desanimamos, às vezes nós perdemos a esperança. Mas diz um pensador francês que no momento do pessimismo, no momento do desânimo, é a hora de agir. A nossa ação não pode ser uma ação não condizente com aquilo que nós pensamos, mas nós precisamos agir justamente para superar esse momento de pessimismo, esse momento de dificuldade, esse momento de descrédito na política. Existe também um outro pensador francês, chamado Gabriel Marcel, que ele diz assim, olha, eu não pedi para nascer, não pedi para viver, não pedi para estar aqui, mas eu estou. Então, se eu estou, é a hora que eu devo agir. Então, se nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, ali é o momento da sua escolha, da nossa escolha. E é o momento de nós fazendo da melhor forma possível, olhando para aquele que, de fato, condiz responsavelmente com o que o município precisa. Não necessariamente que se tenha um poder em mãos, mas que tenha a responsabilidade de conduzir o poder que está aí. Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço, Joyce Fernando, por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a política. E que bom que esse programa Em Tuas Mãos traz essa temática para fazer nascer ou aprimorar a consciência política nos cristãos. Isso é muito interessante. Obrigado a Joyce Fernanda, obrigado a você que nos acompanha neste momento. E eu convido você para acompanhar também as redes sociais da Arquidiocese de Teresina no Instagram e no Facebook, @Arquidiocese de Teresina. E agora vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, e como você acompanhou na entrevista de hoje, nós falamos sobre fé e política, o papel do cristão diante deste período eleitoral. E agora, no nosso quadro Testemunho, vamos conferir também um depoimento sobre esse assunto. Olá, meus amados irmãos do programa Em Tuas Mãos. Eu me chamo Gildean, faço parte de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, aqui de Teresina, grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes, da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha.
e nesse ano estou à frente do Ministério de Fé e Política aqui na RCC de Teresina. Falar sobre política muitas vezes gera muito tabu no nosso meio, porque, de uma certa forma, muitos de nós nos sentimos desacreditados com o meio político. Mas nós, como cristãos, precisamos assumir os nossos postos. E o Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica busca justamente isso. Primeiro, fomentar vocações cristãs, trazer luz e instrução ao nosso povo, para que de uma forma consciente nós expressemos o nosso ser cristão através do nosso voto, mas também através da participação nos meios políticos, né? É tão belo lembrar o que nos falou o Papa Pio XI, repetido pelo Papa Paulo VI, uma frase que ficou famosa através dele, repetido também pelo Papa Francisco, que a política é uma forma sublime de se realizar a caridade, de se expressar a caridade. E nós, como cristãos, temos que estar envolvidos. Para, como também nos lembra o Papa Francisco, diante da política nós não podemos lavar as nossas mãos. Lavar as nossas mãos e deixar que maus projetos sejam aprovados, que os valores da família sejam atingidos, que a vida seja ferida na sua dignidade. Então, nós como cristãos temos que assumir esses nossos postos, e isso que nos motiva como jovens, nos motiva como cristão a estarmos inseridos, a fazermos parte e a darmos a nossa contribuição na construção dessa civilização do amor que sim é possível. É possível quando nós nos colocamos à disposição, a serviço e queremos vivenciar essa expressão tão sublime da caridade. E agora você fica por dentro de tudo o que aconteceu na Arquidiocese de Teresina na última semana com o quadro Notícias da Igreja, com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos assiste aqui no programa Em Tuas Mãos. E no final do mês de outubro, a Arquidiocese de Teresina implantou oficialmente mais uma diaconia territorial em sua jurisdição, a Diaconia Santa Rita de Cássia, que abrange 4 comunidades do bairro Vale do Gavião, localizada na Forania Leste. A solenidade de implantação foi presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito e acompanhada por alguns padres e diáconos, dentre eles o diácono Nilson Costa, coordenador pastoral da nova diaconia. O coordenador fala como era a situação antes dessa implantação e o que essa diaconia representa para as comunidades do bairro do Vale do Gavião. Na verdade, essa diaconia vem justamente para atender às necessidades das 4 comunidades aqui presentes, porque nós fazíamos parte da paróquia Imaculada Conceição e o padre tinha que acompanhar 16 comunidades, o que se tornava bem difícil. Com essa divisão, as 4 comunidades ficaram com a diaconia, onde eu, o diácono Nilson e o padre Ataã agora estamos cuidando, né, que é justamente esta comunidade da Divina Providência, a Igreja Matriz, que é de Santa Rita de Cássia, a comunidade São Raimundo e também a comunidade Jardim de Nossa Senhora. O diácono Nilson conta ainda quais são as metas estabelecidas a serem trabalhadas dentro dessa diaconia. A princípio é a organização da instituição dentro, por exemplo, a organização dos conselhos pastorais, do conselho econômico, a organização das próprias pastorais, da catequese, do dízimo, da pastoral familiar, são os nossos objetivos. O momento reuniu membros da paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada na Vila Bandeirantes, e as 3 comunidades que formam a nova diaconia, Mãe da Divina Providência, São Raimundo e Jardim de Nossa Senhora. Simone Albuquerque, coordenadora da comunidade Mãe da Divina Providência, conta como os fiéis receberam a criação da paróquia Santa Rita de Cássia. Com muita alegria, com muita perspectiva e principalmente com aquela certeza e convicção de que essa diaconia é uma graça que está chegando aqui no bairro, em toda essa redondeza. A fiel Marioneide recorda como foi pensado o início da criação dessa diaconia e destaca que tudo foi decidido através de respostas por meio de oração. Foi um desejo, aliás, nosso pároco, né, o padre Olegário, ele em oração,
ele despertou esse desejo, veio o Espírito Santo nele, e aí ele escreveu uma carta, né, em oração para o Dom Jacinto, e aí foi tudo decidido em oração mesmo. Quando o Dom Jacinto teve a resposta que veio de Deus, aí o Padre Olegário veio nos comunicar. A coordenadora da nova diaconia, Maria de Fátima da Rocha, relata o que essa implantação representa para a comunidade e como os fiéis já se preparavam para recebê-la. Olha, para nós é uma graça, né? Uma graça muito grande. Sabemos que vem com muito trabalho, diante de muita dedicação também que os fiéis têm tido, têm esforços, né? E assim, mas para nós é de muita gratidão, é muita graça. Só vem acrescentar, né? Porque realmente nós trabalhamos todos esses anos em prol disso, esperando esse avanço, né? E quando chegou, para a gente foi muito gratificante. Essa já é a 11ª diaconia criada por Dom Jacinto Brito na Arquidiocese de Teresina. E na última segunda-feira, dia 2 de novembro, aconteceu a missa pelos fiéis defuntos presidida por Dom Jacinto Brito na Igreja Catedral. Você confere agora uma matéria. No Dia dos Finados, os cristãos vivenciam essa data visitando os túmulos de entes queridos, amigos e conhecidos. Também frequentam a missa e rezam por aqueles que já se foram. Este ano, algumas igrejas da Arquidiocese de Teresina celebram missas nessa data. Na Catedral Nossa Senhora das Dores, a missa aconteceu às 7 horas da noite, iniciando com o Círio Pascal e contando com a participação do coral Vox Populi. Durante a celebração, recordaram também de todos os falecidos vítimas da Covid-19. Este ano tiveram algumas restrições por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma delas foi não ter a permissão para acontecer missas nos cemitérios. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, fala sobre essa decisão e conta ainda sobre o significado que essa celebração tem para os cristãos. Tivemos há pouco uma celebração da Santa Missa na nossa catedral, no sentido de fazer dela uma celebração arquidiocesana, já que fomos proibidos de celebrar nos cemitérios. Não entendo bem porquê, visto que todo mundo foi ao cemitério, todo mundo estava próximo um do outro, as sepulturas são tão unidas. Em outros lugares da cidade também, que se frequenta de dia e de noite, também as pessoas estão muito próximas. Mas foi a ocasião de nós podermos aqui celebrarmos calmamente, irradiando e transmitindo, também o programa Em Tuas Mãos o fez, transmitindo essa celebração de esperança, porque para o cristão a morte não é um fim, mas é uma passagem para a casa do Pai. Já vivemos e precisamos viver aqui na sua presença e depois estarmos para sempre com Ele. Por isso, alimentamos a nossa fé enquanto caminhamos. Rezamos por aqueles que já passaram por esta vida, porque temos a firme esperança de que um dia estaremos reunidos na casa do Pai, com uma grande família que Ele gerou. Eu acentuei na homilia dessa missa as palavras de Jesus no capítulo 17 de São João. Pai, eu quero que lá onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. Alguns fiéis participaram da celebração na forma presencial, como a professora Terezinha Ramalho. Ela conta como vivencia esse dia de finados e fala ainda sobre a reflexão que tem nesse dia. É de grande importância, né? Porque os nossos queridos, a gente partiu, mas fica aquela saudade eterna. Nesse dia eu costumo vir à igreja, fazer uma reflexão do que seja a morte, né? A gente fica naquela reflexão, fazendo aquela reflexão, o que é a morte. Ao final da missa, Dom Jacinto Brito convidou toda a Assembleia para acompanhar o momento de acender velas no sepulcro de Dom Severino Vieira de Melo, Dom Miguel Fenelon Câmara e Dom Celso José Pinto da Silva.
Os 3 bispos foram sepultados na Capela da Ressurreição, localizada dentro da catedral. Na sexta-feira, 30 de outubro, o arcebispo Dom Jacinto Brito concedeu ministérios para alguns seminaristas da Arquidiocese de Teresina. 4 jovens receberam o Ministério do Leitorado e 3 seminaristas do 3º ano de Teologia receberam o Ministério do Acolitato. O Ministério de Leitorado institui um leitor que tem por função proclamar a palavra de Deus. A iniciativa é parte da formação sacerdotal do Seminário Interdiocesano do Piauí, concedido aos seminaristas do 2º ano de Teologia. Geneilson Silva foi um dos seminaristas que recebeu esse ministério. Ele conta como está sendo cumprir mais uma etapa desse momento de sua caminhada em rumo ao sacerdócio. Na caminhada vocacional, a gente dá várias etapas, vive várias etapas, tudo a seu tempo. E no 2º ano de teologia é um tempo muito esperado, né? Além da gente ser admitido às ordens sacras, a gente é instituído a esse ministério, Ministério de Leitor, onde a gente é instituído pela igreja para anunciar a palavra, né? E também pregar aí nas comunidades de forma institucional e também instituído esse ministério nessa etapa e assim se aprofundar ainda mais nas etapas posteriores, né, a essa. Além dele, receberam também os seminaristas Alaelson Ferraz, Francisco Otaniel e Jefferson Moraes. Já o Ministério do Acolitado é dado pela Igreja aos seminaristas para auxiliarem o sacerdote e o diácono no altar e na distribuição da Eucaristia. Uma vez acólito, ele passa a ser ministro extraordinário da Eucaristia de modo permanente dentro de sua diocese. Na formação sacerdotal do Piauí, ele é oferecido durante o 3º ano de Teologia, que nessa etapa vai agraciar os seminaristas Anderson Marinho, José Enéas e Iago Joaquim. O seminarista Anderson Marinho Santos relata sobre a importância de receber esse ministério para a sua caminhada de vocação. É um momento de confirmação para a caminhada e um momento onde percebemos a importância da missão, a importância do serviço e, através desse serviço, vamos nos envolver cada vez mais através do que vamos realizar e do que vamos nos doar para a igreja. E assim estaremos mais próximos do sacerdócio e nos preparando também espiritualmente através desse serviço. A missa aconteceu no Centro de Treinamento Padre Tony Batista, mas antes da celebração foi realizada uma reunião com alguns padres, parte dos seminaristas da Arquidiocese e o arcebispo Dom Jacinto Brito. O bispo foi quem concedeu os ministérios para os 7 seminaristas. Ele fala sobre o significado que esses ministérios têm e explica como acontece esse processo de escolha dos futuros sacerdotes. A palavra significa serviço. Aquele que vai ser padre vai, passo a passo, se encaminhando para o exercício do ministério gradativamente. Então, como leitor, ele vai ter a preferência na leitura durante as celebrações para não só ler, mas comunicar, enquanto lê, a palavra de Deus. Os que recebem o ministério de acólitos não é como aqueles jovens, adolescentes, rapazes, moças ou crianças, que nas paróquias, geralmente com uma túnica vermelha ou branca, ajudam as celebrações. Não. Eles têm o ministério de distribuir a Santa Comunhão e de ajudar o padre a preparar o altar. Então eles são observados e fazem o pedido, são observados pelos formadores, o bispo ouve os formadores, conversa com os seminaristas e depois aprova a entrada deles na comunidade dos que já são instituídos como leitores ou acólitos. 4 vão receber o diaconato no próximo dia 6 de dezembro e no ano que vem serão possivelmente ordenados padres. É mais uma alegria para a nossa arquidiocese, porque assim nós estamos oferecendo ao povo de Deus pastores jovens preparados para desempenhar a sua missão.
Os dois ritos aconteceram durante a celebração, que contou com muita emoção dos que participavam assistindo e dos que recebiam os ministérios. E neste ano, a Missa da Misericórdia na Arquidiocese de Teresina celebrou seus 11 anos, realizando uma live na noite de sábado, 31 de outubro, que trouxe como tema Distanciamento, Misericórdia Aproxima. O evento começou às 10 horas da noite e finalizou às 6 horas da manhã do dia 1º de novembro. Todo mês, a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus homenageia uma área profissional durante a Missa das Rosas. Neste mês de novembro, os fiéis agraciaram os profissionais da comunicação, dando destaque aos jornalistas. O momento aconteceu no domingo, 1º de novembro, na Igreja Matriz, localizada no bairro de Seu 2, Forania Sudeste da Arquidiocese de Teresina. Essas foram as notícias da Arquidiocese desta semana. Ana Paula, eu volto com você. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Essas e outras notícias você confere no site arquidiocesedeteresina.org.br. E agora vamos para um rápido intervalo e a seguir teremos o quadro Boletim do Regional. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E agora vamos acompanhar as notícias do Regional Nordeste 4. Olá, a partir de agora você acompanha o que foi notícia no Regional Nordeste 4 da CNBB. A Coordenação da Pastoral da Comunicação da Diocese de Picos promoveu no dia 29 de outubro uma reunião virtual que contou com a participação do Bispo Dom Plínio Luiz, do coordenador da Pastoral da Comunicação, Padre Davi Barros, além de alguns padres do clero diocesano, integrantes da PASCOM, das paróquias e áreas pastorais da Diocese. O encontro teve como objetivo conhecer melhor os integrantes da Pastoral da Comunicação com a partilha de experiências, a fim de aperfeiçoar o trabalho pastoral, promovendo uma comunicação integrada que gere unidade e que promova a evangelização, além de discutir a possibilidade de articulação e agendamento dos próximos encontros virtuais e presenciais de formação, conforme a necessidade de cada paróquia e área pastoral. Os participantes partilharam as experiências positivas e os desafios vivenciados frente a esta pastoral, inclusive neste período de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Dom Plínio Luiz divulgou nota oficial com a relação de 6 padres que vão assumir novas funções nas paróquias e áreas pastorais da Diocese. O padre Manuel Antônio de Moura deixa a paróquia Santa Ana, em Alagoinha do Piauí, e será nomeado vigário paroquial da paróquia Senhora de Santana, em Santa Cruz do Piauí. Já o padre Sérgio Leal de Moura deixará a paróquia Nossa Senhora dos Humildes, em Paulistana, e será vigário na paróquia Santa Ana, em Alagoinha do Piauí. O padre Paulo de Araújo Rocha deixa a paróquia Santa Teresinha, em Queimada Nova, e será nomeado vigário da paróquia de São Francisco de Assis, em Picos. O padre Antônio Ismael Holanda deixará a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Alegrete do Piauí, e assume a paróquia Nossa Senhora dos Humildes, em Paulistana, como vigário paroquial. Já o padre Marcos Vinícius Rocha Araújo deixa a paróquia São José Operário, em Picos, e assumirá como pároco na paróquia de Santa Teresinha, em Queimada Nova. O padre Vanderlan da Silva Félix de Lima deixará a paróquia Santo Antônio da cidade de Padre Marcos e será nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Alegrete do Piauí. A nomeação ou transferência de um padre favorece a dinamização das comunidades e a sua própria missão. No final de outubro, o Conselho Episcopal Regional Nordeste 4 esteve reunido de forma virtual e trataram de assuntos referentes ao andamento pastoral e espiritual das dioceses. No dia de finados, os bispos de Parnaíba, Dom Juarez Souza, e de Floriano, Dom Edvalter Andrade, seguiram o pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e plantaram uma muda de árvore em homenagem aos entes queridos que faleceram e também aos vitimados pela pandemia da Covid-19.
Este gesto faz parte da ação solidária emergencial da Igreja no Brasil É Tempo de Cuidar, criada pela CNBB e pela Caritas, desde o início da pandemia do coronavírus. No último dia 3 de novembro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou a campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização 2020, um projeto da Igreja no Brasil. O período de realização será durante este mês de novembro, tendo o dia 22, na solenidade de Cristo Rei, o seu momento forte com a realização do grande gesto concreto, que é a coleta do bem. O lema da campanha é Somos Igreja, cuidamos da vida, cuidamos do anúncio da palavra e cuidamos dos pobres. A campanha é motivada pelo versículo bíblico, Conheceis a generosidade de Cristo, tirado do livro do 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Para mais informações, consulte o site cnbb.org.br. E por hoje é só, até o próximo domingo com mais um Boletim do Regional. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não deixe de acessar, se inscrever e ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece, de tudo que a gente disponibiliza ao longo da semana. Além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você pode acompanhar também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. E agora vamos para um rápido intervalo e a seguir você acompanha o Palavra do Pastor para este domingo. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, agora é hora do quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a dica da fé de hoje é o livro Amazônia, um lugar teológico, do padre Adelson Araújo. Este comentário teológico espiritual de padre Adelson nos faz perceber a estreita relação existente entre a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia e o documento final aprovado pelos padres sinodais. Neste livro, o leitor compreenderá que promover a Amazônia, conforme explica o Papa, não significa colonizá-la e depredá-la com políticas extrativistas em grande escala, as quais detonem o meio ambiente e ameaçam as populações indígenas. Se você gostou dessa dica, aproveite para garantir o seu livro e boa leitura! Olha, agora a gente vai conhecer uma história de uma mãe e uma filha que evangelizam juntas, através do tricô e do crochê. Vamos acompanhar. A arte acompanha o homem desde o início dos tempos e, com o passar dos séculos, novas modalidades artísticas foram surgindo, como é o exemplo do amigurumi. Essa modalidade, que é uma técnica japonesa para fazer bonecos de crochê ou tricô. Eles costumam ter formas humanas ou de animais. Mas dessa vez, a artesã Neide Costa resolveu inovar na arte do amigurumi e começou a retratar imagens que representam a Igreja Católica, sendo a maioria de santos e terços. Ela conta como iniciou a história de produção dessa arte. Na verdade, ela iniciou há uns 40 anos, quando eu deixei o meu emprego para cuidar da casa e dos filhos, né? E eu tinha uma vizinha que ela fazia crochê e eu achava muito bonito ela fazer. Eu pedi para ela me ensinar. Ela me ensinou, começou a me ensinar. Ensinei de comprar linha e agulha. Aí eu morava perto do centro, fiz carreira, fui comprar. Comprei, cheguei, ela começou a me ensinar. Eu comecei, na brincadeira, a fazer, como ela disse, fazia para ela, para minha nora. Fazia massa presentear. Aí, logo em seguida, descobri o câncer de mama, né? Foi muito tranquilo para mim a descoberta, graças a Deus e Nossa Senhora, acho que me deu muita força, que os meus filhos e o marido sentiram muito mais do que eu. E eu aproveitei essas idas ao São Marcos, enquanto fazia as radioterapias, eu confeccionei uma toalha de mesa para a minha nora. E a minha nora sempre dizia, ô dona Neide, faça amigurumi que é muito bom.
faça para a senhora ver. Aí eu fiz umas coelhinhas para as minhas netas. Quando foi um dia, ela chegou e disse, Dona Neide, eu estava querendo uma Nossa Senhora. A senhora faz? Faço, Tatiana. Aí eu fiz, ela apresentou, convidou a irmã dela, né, para ser madrinha da minha caçulinha neta. E, como ela disse, depois que postou, aí vieram, né, os pedidos foram aparecendo. A artista passou recentemente por um problema de saúde e enfrentou um câncer de mama. Ela fala como sua arte e sua fé ajudaram nesse processo de enfrentamento e recuperação. Nós que temos fé, a gente consegue muita coisa, por menor que ela seja, né? Eu não vou dizer que minha fé é grande, mas me ajudou muito, porque o crochê, ele é uma terapia. Ele me acalma a alma, ele me deixa tranquila, né? Essa arte me ajudou muito com o meu tratamento, né? Não tive tempo de pensar besteira, porque na hora que eu estava fazendo, esquecia tudo, né? A relação que a artista tem com a fé vem desde muito cedo. Ela é de uma família católica e sempre participou das celebrações. Neide é casada na igreja, faz parte da comunidade Nossa Senhora da Conceição e serve junto com o marido no SCC há mais de 18 anos. Ela conta sobre essa trajetória de fé. A minha mãe, ela participava do Sagrado Coração de Jesus, né, que é as primeiras sexta-feiras do mês. Eu fui muitas vezes com ela para a igreja. Nós morávamos no interior do Rio Grande do Norte e da nossa casa para a igreja são 18 quilômetros e nós íamos caminhando, bem cedinho, que não tinha transporte para lá, nós íamos caminhando mesmo, né, para ela participar das missas, das primeiras sexta-feiras do mês, como ela chamava. Minha devoção com Nossa Senhora, a partir do momento que eu comecei a participar da igreja, da nossa paróquia aqui, que é a Nossa Senhora da Conceição, que eu me apego muito com ela. E com São Sebastião também, há muitos anos, já desde eu criança, que eu ouvia as pessoas falarem São Sebastião, eu sou devota de São Sebastião, eu digo, então você também. Quem também faz parte e ajuda nessa arte é a filha da artista Juliana Viana. Ela fica na parte do atendimento ao cliente, divulgação dos produtos e até mesmo na aprovação final dos artigos. Na realidade, assim, a gente teve uma relação muito próxima, né? E tanto que agora nós temos uma relação, além de ser mãe e filha, né, da relação afetiva, nós temos uma relação empresarial, né? Eu falo até, brinco, eu sou sua empresária, você é minha funcionária, né? Que é o contrário. Porque ela faz os amigurumis, ela faz a Nossa Senhora, né? As outras peças, e eu que faço toda a postagem nas redes sociais, né? Faço a postagem, primeiro contato com o cliente, né? Para saber o que eles estão querendo, o que eles estão pedindo. E a gente conversa e depois, do produto feito, eu faço a postagem. Então, assim, já aumentou mais. A gente faz mais videochamadas, a gente conversa muito mais, a gente vai discutindo, porque antes de cada peça ser finalizada, ela passa por mim, ela pede o meu aval, né? Tanto que algumas vezes eu já fiz ela desmanchar algumas peças, mas faz parte do trabalho. A filha, que também é sócia, conta a partir de qual momento elas identificaram que os artigos religiosos estavam sendo reconhecidos. Tem mais ou menos uns 2 anos que a gente abriu a loja virtual e ela estava parada, né? A gente estava parada, as postagens, e eram peças e eu tinha deixado de mão, na realidade, o trabalho. Aí a minha cunhada, né, pediu que minha mãe fizesse Nossa Senhora. Quando minha mãe fez Nossa Senhora, foi quando eu resolvi, não, vamos voltar a postar. Né, e peguei alguns materiais que ela já tinha feito, que eu tinha foto, e voltamos a postar. Mas eu posso dizer que realmente o trabalho começou depois dessa Nossa Senhora. Né, realmente começou tudo, né? Digamos que foi o pontapé realmente. A gente já tinha um trabalho, mas realmente as vendas começaram, as encomendas começaram depois da Nossa Senhora. E é nessa parceria de mãe e filha que elas também celebram cada peça concluída, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora.
E você confere agora o Palavra do Pastor para este domingo. Estamos felizes pela sua presença, meu irmão, minha irmã, neste programa, interagindo conosco, você em sua casa, eu aqui falando a você da Palavra de Deus, lhe levando neste domingo, que já estamos chegando nos últimos domingos do ano litúrgico. Na nossa igreja, a liturgia se desenrola assim. Começa o ano litúrgico no primeiro domingo do Advento e termina com a solenidade de Cristo Rei. Então, já dia 22 de novembro é a solenidade de Cristo Rei. Fecha-se o ano litúrgico. Então, antes do término do ano litúrgico, nós temos, então, uma série de leituras bíblicas e orações que nos falam de um tema como o de hoje, com a parábola das virgens, sobre a prudência, sobre a vigilância. Então, são chamados sermões escatológicos de Jesus. Essa palavra escatológico é uma palavra grega que vem do eschaton, que significa as realidades últimas. Então, fala das realidades últimas da vida humana. E então Jesus não nos dá explicações minuciosas como será o fim do mundo, mas ele nos dá a atitude correta para nós vivermos e chegarmos ao momento decisivo de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, da forma como Deus nos quer ver como seus filhos e filhas. Eis então a parábola das virgens. Ele se aproveita, digamos assim, daquilo que era comum. Quando a pessoa casava, no caso a moça, ela não ia logo morar com o marido. Foi o caso de Nossa Senhora. Se casou com São José, mas José ficou na casa dele e Maria ficou na casa dela. Então assim acontecia com todas as moças. E até pouco tempo no interior do Nordeste isso era muito comum. De sorte que, neste período, a moça se preparava para ir morar com o marido. E no dia era uma festa. Tinha festa de casamento, mas tinha festa também da entrega da esposa, no caso, para o esposo, na casa dele, ou na casa do casal. De sorte que aí as amigas da noiva, agora já da esposa, iam levá-la, acompanhando. E aí vem aquela história, 5 eram prudentes, prevenidas, compraram óleo suficiente, que dizem, ninguém sabe a hora que o noivo vem. E outras, bem tranquilas, sem muita previdência, levaram um pouco óleo. A certa altura, a lâmpada se apagou porque não tinha mais óleo. Aí Jesus tira dessa realidade recorrente no seu tempo a lição. Precisamos ser prudentes, precisamos ser prevenidos. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, é hora de estarmos preparados. Jesus diz várias vezes, estai preparados, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem virá. E se nós atentarmos bem, caro amigo, cara amiga, que está nos acompanhando neste programa, se nós formos bem atentos, vamos ver que de vez em quando chega para um ou para outro o momento final, o término da sua peregrinação. E então é hora de estar preparado para dizer ao Senhor, aqui estou, aqui estou. Então a grande lição que nós tiramos destes últimos domingos, das leituras, destes últimos domingos do tempo litúrgico, é o tema da vigilância. Sermos vigilantes, sermos previdentes, porque o Senhor vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele. E assim, preparados cada dia pela fidelidade nas coisas pequenas do dia a dia, nós nos preparamos para comparecermos na presença daquele que nós professamos no credo. Eu creio que ele virá um dia
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. A segunda vinda gloriosa de Jesus faz parte do credo da nossa fé. Nós professamos a nossa fé e vivemos nessa caminhada de fé até que Ele venha. E o programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela sua companhia e carinho de todos os domingos aqui na TV Meio Norte. Nos acompanhe através das nossas redes sociais e no próximo domingo tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.